quero agradecer ao eterno Deus por mais esse grande privilégio que Ele tem me dado, essa grande oportunidade, essa rica oportunidade que o eterno Deus tem proporcionado na minha vida, de poder mais uma vez meditar na santa e poderosa palavra do nosso eterno Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra ela no Primeiro Testamento, livro de Gênesis, Bereshit, no princípio, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Você vai ler comigo somente o versículo de número 15. Então olha, Gênesis, capítulo de número 3, é o primeiro livro do Primeiro Testamento, capítulo de número 3, versículo de número 15, também chamado livro de Bereshit no princípio, no hebraico. E diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus: porém, animosidade entre você e a mulher, e entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nós vemos nessa poderosa mensagem da palavra de Deus, aqui quando houve um acerto de contas entre o eterno Deus, Adão, Eva e a serpente. E essa palavra exclusivamente lida aqui nesse capítulo de número 3, versículo 15 do livro de Gênesis, está dando uma sentença àquilo que havia sido prometido para a serpente. E nós vemos nessa promessa, a primeira promessa de que nasceria alguém, de que viria alguém, descendente da mulher, que estaria pisando na cabeça da serpente, porém não ficaria sem ser ferido. Nós estamos, no mês de dezembro, mês em que se comemora o Natal. A maioria ou os países cristãos desse mundo tem por a data, dia 25 de dezembro, a comemoração do Natal. Nós não sabemos qual é o dia correto que o Senhor Jesus nasceu, isso ninguém sabe, nem o eterno Deus se preocupou com isso, em dar uma data correta. A única coisa que nós sabemos é que a sua existência dividiu a história em dois períodos, um antes do seu nascimento e um posterior ao seu nascimento. Isso nós sabemos. A data também não é importante. Pode não ter sido o mês de dezembro, pode não ter sido, não há problema nenhum. Como nós não sabemos o dia, então nós acabamos que às vezes comemoramos, e lembramos e relembramos o nascimento de Jesus Cristo. Muito embora nós sabemos que o comércio tem a sua exploração, nós vemos essa exploração, inclusive desvirtuando o Natal para a figura de um velhinho de cabelos e barba branca, de um velhinho que veste uma roupa vermelha, sapato preto, cinto preto, e que as pessoas o chamam aqui no Brasil de Papai Noel, em outros países conhecidos por outro nome, Santa Claus, e assim por diante. Porém, para nós aqui, conhecido como Papai Noel, uma figura que vem desvirtuar, que vem tirar o foco do que é verdadeiramente a lembrança do nascimento do Senhor Jesus Cristo, onde nós vemos a primeira profecia bíblica aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, nos dizendo o próprio eterno Deus que nasceria alguém da semente da mulher que feriria a cabeça da serpente. E nós sabemos que Jesus não nasceu para pisar em serpentes, Jesus não nasceu para ferir a cabeça de uma serpente. Não,
Ali, logicamente, estava dizendo da figura diabólica, satânica, que foi quem influenciou a serpente para fazer com que Eva, ela comesse do fruto da árvore proibida e também fizesse com que Adão viesse a comer. E por esse pecado toda a humanidade acabou pecando, né? Por esse pecado todos caíram sob o jugo do pecado. E também nem a terra acabou sendo isenta, né, de uma condenação por causa disso. Até para a terra sobrou algo. Para a serpente, para a mulher e para toda a humanidade algo sobrou. Por quê? Porque nesse mundo tudo que nós fizermos nós vamos colher. Tudo que nós plantamos nós vamos colher. Bom ou ruim. Se plantamos coisa boa, colheremos coisa boa. Se plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Mas voltando ao que nos interessa nesse mês de dezembro, onde, como eu disse, comemoramos o nascimento, relembramos o nascimento de Jesus Cristo, que veio a esse mundo pela obra do Espírito Santo em uma mulher chamada Maria, ou Miriam, seu nome hebraico, veio até ela, né? E ali o Espírito Santo proporcionou que ela então engravidasse. Por uma obra totalmente especial e miraculosa, ela veio a dar à luz a uma criança. E como eu disse, 25 de dezembro, 28 de dezembro, 1º de janeiro, 25 de março, 15 de julho, 10 de setembro, não importa a data, importa uma coisa só para nós, que Jesus nasceu. E nós relembramos esse nascimento. E também nos importa saber que Jesus nasceu com uma finalidade. Lá em Gênesis foi dito: nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, seria ferido o seu calcanhar, porque nós sabemos que a obra para que Jesus nasceu foi essa, foi nos dar, né, a libertação dos nossos pecados, o perdão de nossos pecados. Mas para isso ele sofreu. Ele como que esmagou, né, a obra que Satanás tinha feito lá no Jardim do Éden, quando ele levou toda a raça humana à desobediência contra o eterno Deus. Porém, veio alguém que fez com que pudesse reabilitar uma nova amizade, uma nova comunhão com o eterno Deus e a humanidade. Foi Jesus Cristo. Por isso, relembrar o seu nascimento não é nenhum problema, porque se ele viveu nesse mundo e se ele morreu nesse mundo, foi porque também um dia ele nasceu. E assim como nós fazemos conosco, com os nossos parentes, os nossos amigos, todos os anos, né, nós lembramos a data, o dia em que nós nascemos, e muitos comemoram com festas, né, e alguns recebem presentes, ou muitos recebem presentes de alguns. Isso é uma tradição em que nós fazemos isso, e quase todo mundo relembra a data do seu nascimento e faz uma memória por isso. Por que então também não poderíamos fazer quanto ao Salvador da humanidade? Aquele que veio por mim, veio por você, que morreu por mim e por você. Não podemos lembrar o dia do seu nascimento, pois até a própria Bíblia demonstra, até a própria Bíblia deixou marcado o seu nascimento. Como eu disse, não importou para o eterno Deus o dia. Fala-se do local, né? Nós encontramos as profecias bíblicas sobre Jesus Cristo em todos os livros, tanto do Primeiro Testamento quanto do Segundo, se fala de Jesus. Antes, né, ainda no Primeiro Testamento, nós encontramos em todos os livros, nós achamos a figura de Jesus Cristo marcada nele. Alguns mais especificamente marcado, dizendo
da onde ele viria, a cidade que ele viria, mesmo dizendo o seu nome, ou a função, como disse Isaías, né? A função que ele estaria exercendo quando viesse a esse mundo, quando nascesse nesse mundo. Até mesmo uma cidade pequena, pequeníssima, que nem mesmo nos nossos dias é tão grande. 2000 anos depois do seu nascimento, a cidade que Jesus nasceu não é uma metrópole, não é uma cidade gigantesca, não, é uma cidade pequena, que está ali em Israel, atualmente dominado pela autoridade palestina, toda murada, em própria defesa do povo de Israel, fez os muros ali por causa dos ataques dos palestinos, mas está lá Beit-Lehem, né? A cidade do pão, a cidade onde nasceu Jesus Cristo, onde José, seu padrasto, juntamente com a sua esposa Maria, sua mãe, caminharam de Nazaré e foram até Belém para se alistarem. E ali então sucedeu que Jesus veio nascer para que se cumprisse o que o profeta havia dito: e tu, Belém, Efrata, pequena, né? Tu és pequena dentre as cidades, as outras cidades, mas em ti nascerá o Salvador. Então nós vemos que as profecias que falam sobre o nascimento e a vinda de Jesus Cristo nos deixam também uma memória para isso. E como eu disse, como nós mesmos lembramos muitas vezes do nosso aniversário, a cada ano que se passa, nós lembramos do dia, do mês que nós nascemos. E como eu disse, muitos fazem festas por isso, porque também não podemos lembrar do dia do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu para que eu, você e toda a humanidade pudesse ser salvo. Veio dar a sua vida, veio resgatar a humanidade para Deus, veio reatar a amizade, veio dar a possibilidade de que nós possamos novamente estar na presença do Senhor. Isso pela obra redentora que Ele fez. E se Ele fez, porque um dia Ele nasceu, viveu aqui nesse mundo, andou por esse mundo, até que chegou o momento do seu ministério. Ele assume o seu ministério, assume a obra para que Ele veio fazer, e passa a demonstrar que o poder de Deus estava com Ele, com os milagres e maravilhas. E aí então Ele vem morrer, Ele se entrega até a morte. Mas lembrança do nascimento, nós lembramos Natal de Jesus. E como eu disse, o mundo quer desvirtuar, né? Não pela data, porque como eu disse, a data poderia ser qualquer uma. Não porque dizem que a data foi colocada num dia, né, que não deveria ter sido colocado, para demonstrar ou tirar a lembrança de uma data pagã. Puseram essa data. Não é por isso, é porque agora ninguém se fala mais em Jesus. Ou misturam, né? Misturam a figura de Jesus ao nascer por esse mundo com a figura do Papai Noel, uma figura existente, um duende, né? Que não existe, nunca existiu e nunca vai existir. E desvirtuam. Quando você pergunta para as crianças o que é o dia 25 de dezembro, ou o que é o mês de dezembro, eles já falam naturalmente: é o mês do Papai Noel, é o dia do Papai Noel, é o dia que o Papai Noel vai visitar a minha casa para trazer os presentes, é onde eu faço os meus pedidos para que o Papai Noel possa vir até mim trazer os presentes que eu desejo. Escrevo as cartas. É isso que veio desvirtuar.
desvirtuar o pedido, né? Tirando o foco em quem nós precisamos orar, ou para quem nós precisamos estar pedindo, fazendo a nossa oração. Não para o Papai Noel, mandando cartas, né? Querendo conversar com ele, querendo ver ele, né? Esqueceram que é o dia do nascimento do nosso Salvador, que a Bíblia nos relata, o nascimento magnífico, glorioso, como nenhum outro, nascendo numa manjedoura, tão pobre, e vindo ali os anjos dos céus, louvando a Deus, e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Por que os anjos disseram isso? Porque na realidade a boa vontade de Deus enviando Jesus Cristo para nascer nesse mundo, e eles diziam: olha, hoje vos nasceu. Encontraram os pastores ali em Belém, que cuidavam das ovelhas nas vigílias da noite, e foram ali visitados pelos anjos e falaram: vão até Belém, porque lá vos nasceu hoje o Salvador. E quando eles foram, chegaram, puderam presenciar ali o Salvador, Jesus Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, o enviado, Jesus, o exaltado, né? Jesus, aquele que foi escolhido, Jesus, aquele que foi separado. Por isso o seu nome hebraico, Yeshua HaMashiach, quer dizer, Jesus, Deus, salvação, o Messias, né? O escolhido, o enviado. Ele veio a esse mundo, nasceu, e ali os pastores, quando chegaram, presenciaram aquele grande ato, tiveram um grande privilégio de ver, serem os primeiros a terem contato com o Salvador, que vinha, como eu disse, mudar a humanidade, que vinha para trazer um marco na história, antes e depois do seu nascimento. Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que pode trazer vida para você, nasceu, viveu normalmente como criança, no meio dos pais ali, do pai adotivo da sua mãe, dos seus irmãos que o acompanhavam, nasceu e viveu até o momento em que ele começa o seu ministério com a finalidade de morrer por mim e por você. Feriu a cabeça da serpente, mas o seu calcanhar não deixou de ser ferido, como diz essa profecia bíblica no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nasceria da mulher, que viria para restaurar aquele erro que ele induziu, Satã induziu a serpente a enganar a Eva, e Adão entrou por esse erro. Mas a promessa do eterno Deus disse: olha, da semente da mesma mulher que você fez errar, que você fez ela pecar, errar o alvo, desobedecer, da mesma semente vai nascer alguém que vai pisar na sua cabeça, vai dizer para você: olha, a sua obra não tem poder, ainda que você lhe fira o calcanhar e ele saia ferido, mas a vitória ele trará, porque ele vai esmagar a sua cabeça. E Jesus Cristo fez isso na cruz do Calvário. Nasceu, e quando ele estava ali na cruz do Calvário, e ele então ferido, ele trouxe salvação para nós. Ele esmagou a cabeça da serpente, e depois ele vem, toma em suas mãos a chave do inferno e da morte, e diz: está consumado. Jesus Cristo nasceu, por isso nós relembramos a data do seu nascimento, e não podemos esquecer, nem misturar as figuras, porque uma é ilusão, a outra é verdadeira. Uma só pode prometer e se dá porque alguém fez isso por ela. Jesus não, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue, as suas vestes ficaram vermelhas,
como de Papai Noel, mas foi do seu sangue. Não foi com a mentira, né? Não foi com uma ilusão, foi do próprio sangue derramado de Jesus Cristo por mim e por você. Nasceu um dia, nós comemoramos o seu nascimento, relembramos essa data maravilhosa e magnífica, para que o nome do Senhor seja exaltado, pela morte de Jesus, pela vitória que Ele nos trouxe. E se você hoje ainda não se decidiu por Jesus, decida a sua vida. Jesus veio, nasceu, mas morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos entregar a nossa vida para Ele, e assim podemos um dia estar para sempre com o Senhor. Aproveite essa rica oportunidade, e eu agradeço essa oportunidade e agradeço ao eterno Deus. Fica com o Senhor Jesus, receba Ele como seu Salvador, deixe Ele nascer na sua vida hoje ainda. Amém.